Na 13ª lição deste trimestre, estudaremos sobre o tema Ester, a portadora das boas novas. O texto áureo é: E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Ester capítulo 8 e versículo 16. A verdade prática diz: O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. O pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. No relato de Ester, encontramos um exemplo poderoso de fé, sabedoria e humildade diante de uma crise iminente. A história começa com Ester, uma mulher judia, intercedendo em favor de seu povo após Amã, um oficial do reino, ter decretado a morte de todos os judeus no Império Persa. Com reverência e temor, Ester vai ao rei Assuero, suplicando para que o decreto fosse revogado. O rei, apesar de seu poder, explica que não poderia desfazer o decreto selado com seu anel, pois a lei dos medos e persas não permitia tal ação. Ester capítulo 8, de 7 a 8. Essa limitação legal nos lembra que, ainda que confiemos em Deus, precisamos também fazer a nossa parte, como foi ensinado a Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Josué 1 e 3. Mesmo sendo um rei poderoso, Assuero estava sujeito às leis, assim como seu pai, Dário, que mesmo desejando salvar Daniel, não pôde evitar que ele fosse lançado na cova dos leões, por respeito à lei. Daniel capítulo 6, e versos 8 e 15. Aqui vemos um princípio que ecoa no Novo Testamento, onde Paulo nos ensina a respeitar as autoridades e as leis de nossa nação. Romanos 13 e 1. Jesus também nos instrui a dar a César o que é de César. Mateus 22 e versículo 21, mostrando a importância de viver em harmonia com as leis estabelecidas. Diante da impossibilidade de revogar o decreto, Assuero emitiu um novo, permitindo aos judeus o direito de se defenderem no dia marcado para o ataque. Ester capítulo 8 versículos de 8 a 13. O resultado foi notável. Os judeus prevaleceram sobre seus inimigos e muitos, temendo a força do povo judeu e ouvindo sobre Mordecai, se uniram a eles. Ester 8, verso 17. Isso nos mostra que, em momentos de adversidade, Deus pode transformar situações impossíveis em vitórias inesperadas. Os judeus não buscaram vingança, mas sim a defesa legítima, e Deus os abençoou com proteção e vitória. Assim, aprendemos com a história de Ester que a humildade, a fé e a obediência às leis, tanto humanas quanto divinas, podem nos conduzir a um desfecho de justiça e paz. Também somos lembrados de orar por nossas autoridades, como Paulo instrui. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. 1 Timóteo capítulo 2 e versos 1 e 2. A rainha Ester escreve boas notícias para o seu povo. Após o livramento milagroso do povo judeu, a rainha Ester e Mardoqueu tomaram medidas para garantir que essa grande vitória fosse lembrada por todas as gerações. A história de Ester nos mostra como Deus não apenas resgata seu povo em momentos de crise, mas também os conduz a celebrações de gratidão, reconhecendo seu poder e proteção. No dia 14 do mês de Adar, após a derrota de seus inimigos, os judeus de todo o Império Persa celebraram com grande alegria. O sentimento de alívio e gratidão foi tão grande que Mardoqueu, o primo de Ester, registrou os eventos em cartas enviadas a todos os judeus nas 127 províncias, instituindo a festa de Purim. Ester capítulo 9 de 20 a 28. Esse dia deveria ser comemorado anualmente, como um memorial de como Deus transformou um decreto de morte em um livramento cheio de esperança. Hamã havia lançado sortes, para determinar o dia da destruição dos judeus, mas agora, o dia seguinte seria lembrado como um dia de vida e festa.
Assim como o salmista diz: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos 118 e verso 24. Além disso, Ester e Mardoqueu enviaram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa, agora com o peso de um decreto real, estabelecendo 2 dias de comemoração. Esta foi a primeira vez que Ester se dirigiu diretamente ao seu povo através de uma carta. A festa de Purim, até hoje, é uma lembrança da fidelidade de Deus e de como ele transforma tragédias em triunfos. Ester capítulo 9, versículo 32. Mardoqueu, que até então era apenas conhecido como um servo leal do rei, foi exaltado a uma posição de grande honra após Ester revelar que ele era seu parente. Ester 8 e versículo 1. O rei Assuero deu a Mardoqueu o anel que outrora pertencera a Amã, simbolizando o poder e autoridade conferidos a ele. Não só isso, mas Mardoqueu foi exaltado ao posto de segundo no comando de todo o império, uma posição que antes era ocupada pelo inimigo dos judeus. Ester capítulo 10 e versículo 3. Isso nos lembra de como Deus exalta os humildes. Aquele que se humilha será exaltado. Lucas 14 e 11. Mardoqueu foi um exemplo de um líder público íntegro, que trabalhou para o bem de todo o seu povo, cumprindo o propósito de Deus. Essa narrativa nos ensina que Deus trabalha por meio de seus servos fiéis para realizar grandes feitos. Embora ele tenha o poder de operar sozinho, ele prefere incluir seu povo em seus planos, como Paulo nos ensina. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2 e versículos de 12 a 13. Portanto, seja qual for a área de atuação de um servo de Deus, tudo deve ser feito para sua glória. 1 aos Coríntios capítulo 10 e versículo 31. Pois ele pode usar qualquer um para cumprir seus propósitos, assim como fez com Mardoqueu e Ester. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. A história de Ester nos revela uma verdade profunda sobre o papel da mulher no plano divino. Ester, uma mulher notável, não precisou romper barreiras de poder ou desrespeitar a ordem estabelecida para se tornar relevante. Ela agiu com sabedoria, humildade e firmeza moral, sempre respeitando seu primo Mardoqueu, que a havia criado como filha. Sua postura diante do rei Assuero foi de profundo respeito, em contraste com a irreverência de Vasti, a rainha anterior. Ester, com coragem e discernimento, compreendeu o propósito de Deus para sua vida e agiu com equilíbrio, tornando-se um exemplo para as mulheres de sua geração e de todas as gerações futuras. Ester capítulo 4 e versículo 14. Ela nos lembra que a relevância e o impacto no reino de Deus vem através da obediência a Deus e da humildade, não de disputas ou inversões de papéis. A chamada de Deus para a mulher nunca foi para a divisão ou a banalidade das chamadas guerras dos sexos. Deus criou homem e mulher com propósitos distintos e complementares, ambos igualmente importantes aos seus olhos. Gênesis 1, versículo 27 e capítulo 2, versículo 18. A tendência moderna de instigar divisões entre homens e mulheres contraria o plano divino. Deus não se deixa influenciar por ideologias humanas, mas chama tanto homens quanto mulheres para serem instrumentos do seu reino. A mulher, com sua sensibilidade e dons dados por Deus, tem um papel fundamental na obra do Senhor e na edificação da sociedade. A Bíblia está repleta de exemplos de mulheres que serviram fielmente, como Débora, Ruth e Maria. Cada uma em seu contexto desempenhou um papel único, sem necessidade de rivalizar com os homens ao seu redor, mas sim cooperando com o plano de Deus. Além das figuras bíblicas, a história da Igreja também nos oferece inúmeros exemplos de mulheres que deixaram marcas profundas, como Susanna Wesley, que educou seus filhos no temor do Senhor, e Corrie ten Boom, que arriscou sua vida para salvar judeus durante a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, figuras como Celina Martins Albuquerque
e Frida Wingren foram pioneiras na evangelização e no fortalecimento da Igreja Pentecostal. Essas mulheres são testemunhas de que Deus continua usando suas servas em diferentes épocas e lugares para realizar seus propósitos. Assim, Esther é uma inspiração para as mulheres cristãs do século XXI. Sua firmeza moral, seu respeito pela autoridade e sua coragem para agir conforme a vontade de Deus são características que continuam a ser necessárias hoje. Como nos ensina o apóstolo Paulo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 aos Coríntios 10:31. Seja na família, no trabalho ou no ministério, a mulher cristã é chamada a ser relevante para a glória de Deus, contribuindo para o avanço do seu reino e o bem-estar de todos ao seu redor.